Fala galera, meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças e na aula de hoje nós vamos resolver questões de permutações simples. A gente vai ver também formas diferentes de resolver essas questões para que você tenha possibilidades diferentes de resolver e, claro, utilizar aquela forma que for mais fácil para você resolver. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão é o seguinte: quantos números de três algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Então, para a gente chegar na parte de permutação simples, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar utilizando aqui um diagrama de árvore para a gente resolver, montando esses números, para que a gente possa comparar com um cálculo mais rápido, que é justamente a utilização da permutação simples. Então, olha só, se a gente observar aqui, já que eu vou montar números que têm três algarismos, e eu vou utilizar 1, 2 e 3, o que acontece? Eu vou ter que fazer combinações com cada um desses algarismos aqui. Então, se eu começar com o algarismo 1, a combinação que eu vou fazer com ele pode ser combinado com o 2 ou também com o 3. Se eu combinar 1 e 2, só sobra quem? Só sobra o 3 para eu fazer combinação. Se eu combinar 1 e o 3, só sobra o 2 para eu fazer combinação. Tá? Alguém pode perguntar assim: professor, por que eu não poderia fazer 1, 1, 1? Nesse caso aqui não, por causa de uma palavrinha que eu já falei para vocês em aulas anteriores. Essa palavrinha aqui, ó. Ele quer formar números de três algarismos distintos. Quer dizer que eu não posso repetir nenhum algarismo. Então, eu não poderia ter um número formado pelos algarismos 1, 1, 1. Ok? Então, se eu coloquei 1 e o 2, só sobra o 3. Se eu coloquei 1 e o 3, só sobra o 2. Então, a gente tem a formação dos primeiros números aqui. Ó. 1, 2, 3. Aqui seria o 123. 1, 3, 2. 132. E aí o próximo passo é utilizar as combinações que a gente vai fazer com o número 2. Então, o algarismo 2 ele pode ser combinado com o 1 e com o 3. Se eu combinar o 2 e o 1, só sobra quem? O 3. Se eu combinar o 2 e o 3, só sobra quem? O 1. Então, quais são os números que vão ser formados? Ó, 2, 1, 3. 2, 3, 1. E aqui a gente já tem todas as combinações possíveis, começando com 1, começando com 2, e agora a gente vai fazer começando com 3. O 3 pode ser combinado com o 1 e também pode ser combinado com o 2. E aí o que acontece? Se eu já tiver combinado o 3 e o 1, o próximo que sobra para mim é só o 2. Se eu tiver combinado o 3 e o 2, o próximo que sobra é o 1. Tá? Por que isso? Porque, lembrando, eu estou usando somente esses três algarismos aqui. Então, o número que vai ser formado, ó, 312, que é o 3, 1, 2, e o 321, 3, 2, 1. Então, aqui a gente tem todas as possibilidades de formações de números de três algarismos, utilizando os algarismos 1, 2 e 3. Cuidado, a tua resposta não é nenhum desses daqui. É a quantidade de números que foi formado. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram formados, então, 6 números. Eu tenho 6 possibilidades diferentes de montar esse número de três algarismos formados pelos algarismos 1, 2 e 3. Tem uma outra forma de resolver isso? Tem, a gente pode utilizar justamente o princípio da multiplicação. Observa aí. No princípio da multiplicação, eu vou fazer 3 tracinhos aqui, por quê? Porque eu estou formando um número de 3 algarismos, ok? Com os algarismos 1, 2 e 3. Então, o que acontece? Se são 3 algarismos, eu tenho o algarismo da unidade, eu tenho o algarismo da dezena e eu tenho o algarismo da centena. É isso aqui. Dos 3 algarismos, qualquer um dos 3 poderia ficar no lugar da centena. Assim como, e aí qual é o detalhe? Se eu deixar um algarismo aqui no lugar da centena, só sobra o quê? 2 algarismos para ficar no lugar da dezena. Se eu deixar mais um aqui, só sobra um para a unidade. É como se eu fosse eliminando aqui cada um a cada passo que eu vou fazendo. Por quê? Porque os algarismos têm que ser distintos, eu não posso repeti-los. Se a gente for observar, comparando com o diagrama de árvore, olha o que eu tenho. Eu tinha 3 opções para a formação da centena. Depois que eu faço isso, só sobra o que para mim? 2 opções para a formação da centena. E aí, depois que sobram 2 opções, a gente já viu, ó, quando eu montei 3, 1, só sobrava o 2. Quando eu montava 3, 2, só sobrava 1. No final das contas, acaba sobrando uma opção apenas para a formação da unidade. Então, quando eu tenho essa formação aqui, que é o princípio da multiplicação que a gente só multiplica essas possibilidades. Lembrando que o que eu estou multiplicando são as possibilidades. Tem possibilidade de 3 algarismos para a centena, como fica um aqui, sobram 2 para a dezena, como fica um aqui, sobra 1 para a unidade. Então, multiplicando, ó, 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 6 também. Observa que aqui, utilizando o princípio da multiplicação, já tem um cálculo mais rápido e eu consigo chegar exatamente no mesmo resultado do que se eu montar por diagrama de árvore. Então, o que acontece? Quando você está resolvendo a questão, você precisa ganhar tempo.
Então, a questão é você utilizar aquele método que for mais fácil para você e, claro, que seja mais rápido também para você conseguir resolver. Então, uma dica para vocês, poderia utilizar pelo princípio da multiplicação, ou também chamado princípio fundamental da contagem, ou você pode utilizar justamente a ideia de permutação simples. Qual é a ideia de permutação simples? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 3 algarismos que vão ser permutados, ok? É uma permutação, por quê? Porque eu vou formar números de 3 algarismos utilizando 3 algarismos. Então, eu vou ter a permutação de 3 algarismos. Seria o quê? Permutação de 3, igual a gente já fez lá na aula anterior. Permutação de 3 vai ser o quê? 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1, 6, chega no mesmo resultado. Então, aqui você pode optar por você ter um cálculo mais rápido. Ou você usa o princípio da multiplicação, ou você usa permutação simples. A ideia é a gente conseguir ver que existem várias formas de você conseguir resolver uma mesma questão. Usa a que for mais fácil para você, usa a que for mais rápido também para você conseguir resolver uma questão e passar para a próxima. Quer ver? Vamos ver a segunda lá. Quantos são os anagramas da palavra anel? Olha só, se a gente for observar aqui a palavra anel, observa quantas letras ela tem. Só para tirar uma dúvida aqui, anagramas é uma combinação de letras que pode ter um significado, o formato de uma palavra ou não. Então, seria como se eu fosse trocar de lugar todas essas letras aqui e ver todas as possibilidades que eu tenho. Lembra que o princípio de permutação é você trocar de posição, trocar de lugar objetos. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. E aí, o que acontece? Se eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4 letras, eu vou permutar 4 letras. Se eu vou permutar 4 letras, pela permutação simples, é uma permutação de 4 elementos. Permutação de 4 elementos, só para a gente lembrar da permutação simples, como a gente já viu, é 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu fizer 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 é o mesmo 24. Então eu tenho 24 possibilidades. Ah, professor, a gente poderia montar no diagrama de árvore? Poderia. Só queria ficar mais extenso ainda do que esse, porque esse aqui eram 3, aqui vão ser 4, ficaria mais extenso. A ideia daqui para frente é a gente começar a utilizar o método mais rápido possível e o mais simples para você conseguir resolver suas questões, até porque em prova nem sempre você tem muito tempo também para conseguir resolver as questões. Agora a gente vai para uma outra questão sobre anagrama, mas que envolve nuances diferentes. E a gente vai ver como que cada questão deve ser resolvida e como que esses cálculos vão se comportar. Então, olha só. Calcule quantos são os anagramas da palavra perdão. Aqui vai ser muito parecido com o que a gente fez anteriormente, a gente só vai calcular os anagramas da palavra perdão. Então, para a gente calcular quantos são esses anagramas, eu só preciso verificar quantas letras tem para a gente fazer a permutação. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, eu vou ter uma permutação de 6 elementos, que vai ser o quê? 6 fatorial. Ou seja, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É só a gente fazer a multiplicação que a gente vai descobrir. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720, 720 vezes 1, o mesmo 720. Então, aqui a gente já descobriu quantos são os anagramas que podemos formar com a palavra perdão. Lembra que anagramas são conjunto de letras que a gente vai ter, a gente vai trocar elas de posição de todas as formas possíveis e ver quantas são. Então, são 720 anagramas que podem ser formados só com essa palavra. E aí vem outras situações, porque nem sempre uma questão ela te pergunta só quantos anagramas você pode formar, ela pode te dar algumas condições. E dependendo dessa condição, você precisa interpretar a questão para você saber o que precisa ser feito. Então, olha só. Na letra B diz o seguinte, aqui é quantos são os anagramas, né? Da palavra perdão, que iniciam com P e terminam em O. Aí eu já não posso simplesmente jogar uma permutação de 6 e resolver. O que acontece? A gente vai organizar aqui, ó. A palavra perdão, ela tem 6 letras, então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? São 6 letras. Só para a gente entender o que a gente vai ter aqui. Como a questão está dizendo que ela inicia com P, vou colocar o P bem aqui, e ela termina com O, o que acontece? É como se da palavra perdão eu estivesse eliminando o P e o O, por quê? Porque eles já têm uma posição deles. E aí o que sobra? Sobra só esse pedacinho bem aqui para a gente poder fazer permutação, que são justamente as outras letras. 1, 2, 3, 4 letras. Então eu vou fazer uma permutação de 4 letras. Permutação de 4 elementos vai ser 4 fatorial, e aí a conta vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12.
12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, se o anagrama começa com P e termina com O, eu só vou fazer a permutação dos elementos que estão no meio, que são os 4. Então, por isso eu tenho uma permutação de 4 elementos. Resolveu lá 4 fatorial, tu descobre o resultado. Nesse caso aqui são 24 anagramas diferentes. Ok? E a gente vai para a letra C, que no caso ela pede uma outra condição. Vamos lá. A pergunta é a mesma, a condição dos anagramas da palavra perdão, em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem. Vai ficar nessa ordem aqui, ó. A, O, aqui com tio, né? Ão aqui, vai ficar junto. Então o que acontece? Se elas vão ficar juntas o tempo todo, observa que eu vou ter a letra P, E, R, D. Esse ão aqui eu vou utilizar como sendo uma única letra, já que elas vão ficar juntas. Então, qual é a permutação que eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, P de 5 elementos, permutação de 5 elementos. Recapitulando, por que permutação de 5 elementos? Porque se o A e o O vão permanecer juntos, eu vou tratar eles como sendo uma única letra, vai ser um único símbolo. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 com o A e o O juntos. Então, permutação de 5 elementos. E aí, claro, a gente vai fazer, então, 5 fatorial, que vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí é só a gente multiplicar. Ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, são 120 anagramas diferentes se o A e o O permanecerem juntos e nessa ordem, tá? Porque se eles tivessem que trocar de ordem, o cálculo ia mudar um pouquinho. A gente vai ver uma das questões para frente que trata justamente sobre isso. Então, vamos lá. Próxima letra que a gente vai ter é a letra D. Então, quantos são os anagramas da palavra perdão, em que P e O aparecem nos extremos? Então, se o P e o O vão aparecer nos extremos, eu tenho duas possibilidades diferentes. Vamos ver aqui. Ó. A palavra perdão tem 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O P pode ficar aqui, o O aqui. Isso aqui é um extremo. Tá? O outro que eu posso ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o O ficando aqui e o P ficando no final. Tá? Então, tenho duas possibilidades diferentes. Porque se a questão dissesse que inicia com P e termina com O, era uma coisa, era um cálculo que a gente já fez. Mas como ele está dizendo que aparecem nos extremos, então o P pode ficar no início, o O no final, ou a outra condição, o O ficar no início e o P ficar no final. Mas observe uma coisa, que em ambos os casos, o que é que sobra aqui para a gente fazer permutação? 1, 2, 3, 4 letras. Aqui, ó. Sobram o quê? 4 letras. Então, nos dois casos, a gente vai ter uma permutação de 4 elementos. Aí, nesse caso, eu tenho uma permutação de 4 elementos para esse aqui de cima e uma permutação de 4 elementos para esse aqui de baixo. Ou seja, são 2 vezes uma permutação de 4 elementos. Essa é a continha que a gente vai ter para fazer. 2 vezes uma permutação de 4 elementos. Que é o que a gente vai fazer, ó, 2 vezes... Permutação de 4 elementos é 4 fatorial. Então, vai ficar 2 vezes... Resolvendo o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, ó, posso fazer até a multiplicação do 4 fatorial primeiro, depois multiplicar por 2, vai dar a mesma coisa. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. Então, eu tenho aqui, ó, 48 possibilidades diferentes. Por quê? Porque eu tenho 24 para a primeira, começando com P e terminando com O, e 24 para a segunda forma aqui, que é começando com O e terminando com P. Ou seja, um total de 48. Poderia somar os dois? Poderia, daria a mesma coisa. Mas como a gente está trabalhando aqui com a multiplicação, joguei logo no formato de multiplicação para isso. Ok? Vamos para a próxima agora. Aqui a pergunta é a mesma, condição dos anagramas da palavra perdão, em que as letras P, E, R aparecem juntas em qualquer ordem. Olha só, já muda a situação. Aqui, o P, E, R vai aparecer em qualquer ordem. Então, como é que fica isso daqui? É como se o P, E, R fosse uma única letra para eu fazer, no caso aqui, a nossa permutação desses 4 elementos. O PR como sendo uma, aí o D a outra, o A outra, o O a outra letra. Então, eu vou ter aqui uma permutação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma permutação de 4 elementos. Só que tem um detalhe, olha só. A questão está dizendo que o PR vai aparecer em qualquer ordem. Se o PER ficasse só nessa ordem, eu teria só a permutação de 4 elementos. Por quê? O PR seria tratado como uma única letra, aí eu teria 1, 2, 3, 4. Só que se ele pode aparecer em qualquer ordem,
Quer dizer que o P e R também precisa ser permutado. Por quê? O P e o E e o R, eles vão trocar de lugar também. Então, aqui dentro, se eu tenho 3 elementos, eu tenho uma permutação de 3 elementos. Então, eu vou ter que fazer a permutação de 4 elementos vezes a permutação de 3 elementos. Ok? Permutação de 4 elementos, para a gente recapitular. É a permutação de tudo. P e R sendo tratado como uma única letra, eu teria 1, 2, 3, 4. E agora o P e R também precisa ser permutado porque eles vão aparecer em qualquer ordem. Então, P e R só tem 3 elementos, uma permutação de 3 elementos. E aí a gente vai resolver justamente esse cálculo aqui. Então, para esses casos, eu preciso identificar qual é a permutação geral que eu tenho e qual é a permutação interna que eu vou ter aqui, já que eles trocam de lugar também. E aí é só a gente resolver as permutações. O que vai acontecer? Permutação de 4 elementos é 4 fatorial, vezes permutação de 3 elementos é 3 fatorial. Aí é só a gente resolver, então, 4 fatorial e 3 fatorial que a gente vai chegar nesse resultado. Vou fazer separado aqui, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, 4 fatorial, aqui, ó, vou fazer aqui para o lado, vai dar 24. Vezes 3 fatorial, vou resolver aqui separado também. Ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Então, o que acontece? No lugar do 3 fatorial, vem o 6 aqui. Ó. Então, 4 fatorial deu 24. 3 fatorial deu 6. É só a gente fazer essa multiplicação. 24 vezes 6, 144 possibilidades. Então, aqui a gente vai ter 144 possibilidades diferentes da palavra, de anagramas da palavra perdão, em que P e R ficam juntas e em qualquer ordem. Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Inscreva-se no nosso canal, curte o vídeo e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!